pessoal, estamos aqui em Lisboa, mais precisamente em Mafra agora. Eu tô indo para Lisboa para um encontro muito importante. Eu tenho um encontro agora às 11 horas da manhã com o embaixador do Brasil em Portugal, o Dr. Raimundo. O que a gente vai tratar? Alguns temas muito importantes, dentre eles a questão da melhora na condição do imigrante brasileiro aqui em Portugal. Então eu vou apresentar para ele alguns dos meus projetos e eu espero que seja bem sucedida, né, nessa caminhada, por isso que eu estou vindo aqui divulgar para vocês. Principalmente a questão que eu vou pedir a intervenção dele, uma intervenção mais política, né, já que juridicamente falando nem sempre a gente consegue combater, da emissão do NIS. Por quê? O visto de procura de trabalho, ele é um visto que depende necessariamente da pessoa estar trabalhando. Muito embora o Estado não tenha criado instrumentos para divulgar esse visto para o empregador, o que tem acontecido? Os empregadores insistem em que a pessoa precisa ter uma residência para ter um contrato de trabalho. E é justamente o oposto. O visto de procura de trabalho diz que a pessoa precisa estar trabalhando para confirmar a condição da residência, né? E eles se sentem inseguros. E por que se sentem inseguros? Porque não foram orientados corretamente pelo governo. Então agora, como eles conhecem o título da CPLP, falam, olha, é para você trocar o título pela CPLP. No entanto, a CPLP ela é restrita em direitos e é um título de residência que te coloca limitações, em que você não pode sair do território português. Então isso por si só já é um grande inconveniente, né? No entanto, enquanto os empregadores não perceberem que não é necessário que uma pessoa tenha um número de segurança social para ser contratada, e muito pelo contrário, o NIS decorre justamente da contratação, a gente não vai sair desse embaraço. É preciso que a classe política olhe para isso e que tenha de fato uma educação aos empresários com relação a esses processos. Senão é você chovendo molhado, sabe? A lei fica uma letra morta. A outra coisa que eu vou levar para o embaixador é a questão do artigo 185A. Formulei ontem uma petição muito importante para que os empregadores deixem de ter temor na contratação de um imigrante em processo de regularização. Por quê? Porque a lei ela permite uma série de situações de de residência com dispensa de visto. Então, só para vocês terem ideia, para quem não conhece, na ordem, tá? A gente tem o 90, inciso 2º, a gente tem o 91, inciso 4, a gente tem o 92, inciso 3, a gente tem todas as hipóteses do 99, que é o de reagrupamento, a gente tem o 122, todas as hipóteses para pessoas adultas, a gente tem o 123, entre outros, né? E a gente tem o artigo 15 e 2º da outra lei, que é sobre cidadão da União Europeia. Ou seja, a lei é recheada de situações em que você pode ter uma residência sem ter um visto prévio. Só que o empregador não sabe disso. Ele simplesmente não sabe. E como ele não sabe, ele não contrata. E por que ele tem medo? Porque existe um artigo, que é o 185A da lei, que coloca o empresariado temeroso na contratação de um imigrante, porque tem estipulado uma pena de prisão e multa. Claro que tem que ter para situações em que você está irregular no território. Mas se a própria lei já define situações com dispensa de visto, o empregador precisa ser orientado a respeito dessas dispensas. E uma vez que ele integre a situação uma vez que ele perceba que aquele candidato se enquadra nessa permissão, o empregador pode contratar sem medo. Por que isso não acontece? Porque o 185A não fez nenhuma distinção. Então leva essa insegurança jurídica da parte do empregador, o que é compreensível.
Mas a culpa é de quem? É do legislador, que não deixou isso muito claro. Quando que essa lei deveria ter sido alterada? Agosto de 2017. Ela tem um maior atraso de 7 anos. Por quê? Quando se criou a manifestação de interesse, a manifestação de interesse em si já era uma hipótese de residência com dispensa de visto. E que você só poderia fazer a residência a partir de um emprego, pelo artigo 88, com contrato de trabalho. Só que os empregadores não eram ensinados a isso. Então demorou cerca de 2 anos, tá? Para que a manifestação de interesse integrasse a sociedade, ou seja, ela pegasse, sabe quando a lei pega? Em 2017, muita gente ainda não tinha o conhecimento adequado da legislação, então não se fazia a contratação. Depois que a manifestação de interesse acabou, existem empregadores que continuam falando assim: olha, você tem manifestação? Não. Então você tem que fazer a CPLP. Sim, mas eu não posso fazer a CPLP está travada em alguns casos. Ou, eu não preciso da CPLP porque eu tenho visto de procura de trabalho, então eu não tenho que tirar a CPLP. Mas vejam que todo esse embaraço, e não é um caso, não são 2 casos, são muitos casos que chegam até mim, de pessoas que não conseguem seus devidos empregos em função de uma má conduta da análise da legislação. Isso precisa ser alterado. E eu vou levar essa pauta hoje para o embaixador Raimundo, nesse encontro que eu vou ter daqui a poucos minutos em Lisboa. Então, gente, olha só. Sempre que a gente quer mudar uma legislação, sempre que a gente quer fazer uma alteração no texto da lei, por iniciativa popular, ou seja, nós, enquanto usuários da legislação, conseguimos perceber aonde ela é falha. Então, a Constituição nos permite nos reunirmos e alterarmos o texto da lei. Mas isso não é a doutora Priscila quer, a doutora Priscila faz. Não, quem me dera, tá? Mas o que eu preciso? Da ajuda de vocês. Porque se eu não tiver a adesão das pessoas para assinar essa petição que modifica o artigo 185A e permite, olha o que eu vou lhe dizer, a alteração desse artigo vai permitir a contratação sem nenhum embaraço de imigrantes em processo de regularização. Vocês perceberam o alcance? Quando vocês forem para uma vaga de trabalho e aí o empregador falar assim: eu não posso contratar porque você é um imigrante que ainda não tem residência, e aí você vai apresentar o seu protocolo, o seu pedido de regularização. E eu coloquei no artigo uma coisa muito importante, que o protocolo pode ser de várias maneiras, todas as permitidas pelo Código de Processo Administrativo. Ou seja, não necessariamente vai ser o agendamento feito junto à ANMO, porque a gente sabe que isso é quase impossível, né? Não, eu coloquei lá as hipóteses gerais de um pedido de petição. E elas estão definidas na lei, no artigo 109 a 106 do CPA, que é o Código de Procedimento Administrativo. Mas para essa lei pegar, ou melhor, para essa iniciativa de lei ser aprovada, ser levada a plenário e ser votada, adivinha do que eu preciso? Adivinhe? De vocês. Aqui tem 27 pessoas, tá? Eu não consegui que as pessoas entendessem a importância de mudar a interpretação do artigo 122, 1K. Até hoje eu não consegui, tá? Tá lá para assinar aquela petição a respeito de dar residência aos pais cujos filhos estão em idade escolar. Não sei por que vocês não conseguem entender a importância das coisas, mas eu vou reforçar aqui. Disse que não ia fazer, mas não me aguentei. Me cocei para não fazer, mas acabei fazendo essa petição do artigo 185A. Então, olha, você que está interessado em ajudar a sistemática legislativa, né, em se ajudar, né, porque quando você ajuda uma mudança de legislação e você é imigrante, você se ajuda. Eu vou botar o link da petição aqui mais tarde para vocês assinarem e espalharem. Quantas assinaturas eu preciso? 1000 para formar uma comissão de interesse nesse tipo de matéria. 7.500 para levá-la para o plenário. Ou seja, só aqui no meu Instagram tem mais de 9.000 pessoas. As pessoas vão assinar? Possivelmente não, porque a minha, em relação às crianças, eu só consegui até agora 300, nem 400 assinaturas eu consegui. Mas, gente, olha, não tem aquela história, eu sou brasileira, não desisto nunca.
Eu sempre estou dizendo que eu vou desistir, mas aí tem um bichinho que coça que não me deixa desistir dessas pautas. E vejam, tudo isso que a gente faz é no interesse da coletividade. Sabe por quê? Se o empregador conseguir fazer com que você seja contratado sem maiores embaraços, você vai agilizar a sua residência. Se você agilizar a sua residência, o advogado fica cada vez mais dispensado de suas tarefas. Então percebam que a gente não faz isso num interesse próprio. Não faço. Primeiro deixar muito claro isso aqui. Eu não tenho aspirações políticas, tá? Não tenho. Não tenho porque eu não consigo transitar nessa esfera. Eu não tenho personalidade para isso, tá? Eu não tenho estrutura emocional para isso. Eu tenho um jeito muito cru de estabelecer as minhas relações sociais, e a própria palavra política, ela indica que você precisa ter diplomacia, e eu não tenho. Não sou uma pessoa diplomática, mas sou uma pessoa bastante imbatível, isso não tenha dúvida. E é por isso que eu não desisto daquilo que eu acredito como sendo certo. Mas eu preciso da ajuda de vocês, tá? Com relação a dar residência aos pais de crianças em idade escolar, é um ponto que a gente está batendo, mas nem todo mundo aderiu. Mas a questão de você corrigir o artigo 185A é uma coisa que afeta de maneira positiva, né, todos os imigrantes, sem exceção. Ou seja, não tem porquê você não aderir a essa iniciativa. Não tem. Se você é um imigrante em processo de regularização, ou se você é um imigrante que está em Portugal, aí tem um detalhe, né? Para quem já tem residência, porque tem muito esse discurso aqui em Portugal. Depois que a pessoa está resolvida, ela não quer mais saber de ninguém. Eu começo a achar que isso possa ser verdade, porque apesar de a gente ter um número significativo de indocumentados, o número de documentados é muito maior, né? Então a essas pessoas pouco interessa se você vai ter residência, se você não vai ter residência, porque a residência dela já está garantida. Só que elas se esquecem que tudo precisa de renovação, né? E se a coisa não está andando, na hora da renovação ela acaba por se estrepar. Mas enfim, como eu dizia, essa petição do 185A, ela abrange todos os imigrantes que trabalham, tá? E todos os imigrantes que eventualmente são estudantes trabalhadores. É uma amplitude de benefícios que a gente não tem medida. Eu, na minha concepção, não vejo por que essa alteração não foi feita desde 2017. A única coisa que eu consigo ver é uma justificativa política, né? Não era interessante, vamos fingir que aquele artigo não está ali, porque os empregadores deixaram de fato de serem punidos pela ACT nessas situações em que havia manifestação de interesse. Só que apesar de ser uma prática na fiscalização da ACT, não estava escrito em lugar nenhum. Eles só faziam isso porque conheciam a manifestação. Mas não é muito melhor que a gente tenha a situação toda documentada, né, e legislada para evitar qualquer tipo de interpretação equivocada? Acho que sim. Então, o fato de não terem mexido na época da manifestação de interesse já causou polêmica. Então, agora que a gente tem a CPLP em vigor e diante de todos os outros artigos que nós temos com dispensa de visto, inclusive, vamos lembrar do 123, do desportista, é possível uma pessoa chegar em Portugal sem visto prévio e ser contratado por um clube. E ela é contratada por um clube e o clube não é... Ao clube não é imposta nenhuma multa, né? E as pessoas dirigentes do clube não estão sob pena de prisão nessa contratação. E por quê? Porque existe um artigo que prevê a dispensa de visto no caso dessa classe profissional. E assim é com tantas outras classes de imigrantes. Portanto, não existe razão para o artigo 185A não ser alterado no seu texto, dando maior poder de contratação aos empresários e o que vai proteger os imigrantes de terem relações de emprego de acordo com a legislação, ao invés de ficarem como trabalhadores informais. Bom, é isso, gente. Vou encerrar, eu estou dirigindo, né? Vou encerrar a live e eu espero poder contar com o apoio de vocês. Depois eu vou colocar o link aqui
para vocês aderirem à petição. Lembrem-se do número. Eu preciso de 7.500 assinaturas. Aqui nessa live tem 25 pessoas. Se cada um mandar para 10 amigos, já são 250. E esses 10 amigos mandarem para 10 e assim lá, a gente chega nesse número rapidinho. E mandem também esse vídeo para os youtubers que vocês conhecem, esses influencers famosos que tem aí mais de 100 mil inscritos nas suas redes sociais, porque essas pessoas precisam nesse momento ajudar, tá? Não é só de viver de like, de viver de visualização e tal. A minha rede é pequenininha, eu não conheço quase ninguém me segue. Agora vocês seguem um monte de gente que fala sobre valor da cerveja e não sei mais o que, e quanto custa uma passagem para ir para Paris, coisas que, olha, são de interesse. Tá bom, eu respeito, só que não são de grande impacto social. Agora, uma petição como essa muda a vida da gente. Saber o preço da cerveja não muda, ok? Então, por favor, eu já tentei engajar outros influencers para minha pauta, mas eu não consegui. Posso confessar a vocês que eu não consegui. Gente com 85 mil, mais de 100 mil, gente com mais de 500 mil, como é que se fala? Seguidores no Instagram, essas pessoas não divulgam. E algumas delas, tá? Isso é importante dizer, que até se propuseram a divulgar, se eu pagasse. Agora vocês vejam, como é que a gente vai poder dar valor, eu vou pagar para divulgar uma iniciativa que é de interesse coletivo. Eu fiquei assim, não, você tá falando sério, não? Não, porque para publicar na minha rede tem que pagar. Falei, querido, a gente não se trata de pagar, se trata de você fazer o bem com a coletividade. Você tá cobrando por isso? Porque eu não tô cobrando nada para poder fazer uma petição que influencia a vida de mais de 2 milhões de pessoas. Você vai fazer isso comigo? É óbvio que a pessoa nunca mais me deu conversa. Não vou dizer quem é, porque não vale a pena. Isso, vocês gostam de polemizar, mas isso ia criar um embaraço nas redes e não ia levar a lugar nenhum. Agora o que eu posso explicar para vocês é que existem pessoas que são dessa natureza. E vocês as seguem, isso que é o mais interessante. Vocês as seguem, são fiéis, sabe? São fiéis a esse tipo de conteúdo. Por favor, acho que eu já fiz meu desabafo, tô falando demais até. É só pelo fato de que eu tô na estrada. Enfim, gente, perceberam? Eu não consigo ler os comentários, obviamente, que eu não tô disponível para responder nada para ninguém. Mas acompanhem meu dia hoje, porque vai ser de bastante movimento. Quando eu sair lá da embaixada, eu vou dar a notícia para vocês de como as coisas foram, obviamente. E quando a gente sair lá da AIMA, o Igor daqui, de Mafra, e eu lá de Lisboa, a gente vem divulgar. Detalhe importante, do que são essas residências que vamos fazer hoje? Troca CPLP. Aquilo que vocês dizem à torta e direita que não é possível. Agora, alguns advogados começaram a admitir, a partir do momento que a doutora Priscila começou a mostrar os títulos sendo emitidos nos processos e ações judiciais de troca da CPLP, agora todo mundo fala que pode, né? Mas quando eu falava isso lá em maio do ano passado que podia, ninguém me dava trela. Eu era a única advogada desta internet que falava que podia trocar. Inclusive teve um menino que ele fez um vídeo sobre isso, dizendo que eu era doida, em outras palavras, né? E não falando que eu era doida exatamente, ele dizendo que eu estava absolutamente errada. E eu, em resposta, porque eu vi o vídeo dele, marquei ele numa publicação minha e falei, com todo o respeito, a gente pode divergir, mas o tempo vai dizer quem é que tá certo e quem é que tá errado, né? E eu tô mostrando aí, com base nas evidências, todos os processos de troca da CPLP, ou seja, gente que fez manifestação de interesse, se arrependeu porque a CPLP é um engodo, depois entra com ação judicial para retomar a manifestação de interesse anterior e, com base nessa manifestação de interesse anterior, fazer o resguardo do tempo para efeitos de nacionalidade. Isso é um dos objetos da minha ação, que fique decretada pela AIMA o tempo que a pessoa está no território para efeitos de nacionalidade futura, tá? É isso que a gente faz. E teve muita gente que disse que não era possível fazer. Mas, como eu sempre digo, o tempo é sempre o senhor da razão. Ele vai mostrar como é que a gente faz a separação do joio e do trigo. Quem tem memória
fica com a memória. E quem não tem memória, assiste os meus vídeos do ano passado, assiste os meus vídeos do começo do ano e veja o quanto eu fui rechaçada, o quanto eu fui agredida por essas publicações, porque eu dizia que era possível trocar a CPLP, tá bom? Beijinho pra vocês e até o próximo vídeo.